Olá, boa noite, tudo bem? Então, hoje eu venho falar aqui para vocês sobre a chuva ácida. Nesse vídeo eu vou citar o que causa ela, as suas precauções, quando foi descoberta, quem descobriu e as consequências dela, entre outros. Para começar, eu irei falar o que é. A chuva ácida é um fenômeno que ocorre em países com elevada industrialização, cujos poluentes aumentam a concentração de ácido como dióxido de enxofre, SO2, podendo causar diversos problemas ambientais e à saúde dos seres vivos. Para a chuva ácida ser considerada ácida, o pH potencial hidrogiônico deve ser menor que 5,5. A chuva ácida pode ser natural, que acontece em locais com alta atividade vulcânica ou artificial, quando provocada pela poluição do ar causada pelo ser humano. Os principais ácidos liberados pela chuva ácida são os ácidos sulfúrico e o ácido nítrico, que causam a acidificação do solo e a contaminação do solo e da água, a perda de biodiversidade devido à contaminação do solo e da água e a corrosão de monumentos, pontes e viadutos. Agora eu vou falar quando foi o surgimento da chuva ácida. Em 1872, Robert Angus criou o termo chuva ácida, descrevendo as precipitações ácidas em Manchester após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, que ao reagirem com o composto dessa camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerossóis. Em 1800, foi acontecendo a decorrência da Revolução Industrial. Somente a partir da década de 1950, ela foi reconhecida pelos ecologistas como uma forma de poluição das mais preocupantes. As erupções vulcânicas, os terremotos, os incêndios naturais, os relâmpagos e alguns processos microbianos liberam dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio na atmosfera. Não obstante, é a ação humana a causadora da maior parte das emissões de dióxido de enxofre em consequências da queima de combustível na indústria e nas usinas elétricas. Assim como da metade das emissões de dióxido de nitrogênio devido aos gases produzidos pelos veículos a motor, alguns compostos que ajudam na poluição para ocorrer a chuva ácida são alguns elementos naturais e outros não. Exemplos são vulcões, antrópicas, fumaça de veículos e a queima de combustível. As chuvas ácidas acabam gerando desequilíbrio no nosso meio ambiente, descontrolando o ecossistema, assim matando algumas espécies de animais e fazendo mal para nós, seres humanos. Os óxidos de enxofre e o nitrogênio são os principais componentes da chuva ácida. Esses compostos são liberados na atmosfera através da queima de combustíveis fósseis. Uma curiosidade sobre a chuva ácida é que ela nem sempre cai no lugar que ela é formada. Às vezes o vento leva esses gases ácidos para outras regiões. E como podemos diminuir a formação dessa chuva? Então, a gente pode economizar energia, o uso de transporte coletivo, diminuir o número de carros e também diminuir a quantidade de poluentes. Uso de fontes de energia menos poluentes, utilizações de combustíveis com baixo teor de enxofre e purificações dos escapamentos dos veículos. A chuva ácida é uma das consequências da poluição atmosférica. Os gases provenientes da queima de combustíveis reagem com o oxigênio do ar e o vapor da água, transformando-se em ácidos que são depositados na superfície terrestre através das precipitações. Os oceanos podem perder a biodiversidade e a produtividade. A queda do pH das águas oceânicas prejudica o fitoplâncton, fonte de alimento de diferentes organismos e animais, o que pode modificar os níveis tróficos e acarretar a extinção de diferentes espécies marinhas. As águas continentais também estão sofrendo acidificação a um ritmo muito rápido. Um fato especialmente preocupante se tivermos em consideração que, apesar de apenas 1% da água do planeta ser doce, 40% dos peixes que vivem nela, tal acidificação aumenta a concentração de íons metálicos, principalmente íons de alumínio, o que poderia ocasionar a morte de uma grande parte dos peixes. Agora mais uma curiosidade sobre a chuva ácida. A água acidificada pode retirar certos nutrientes, como cálcio, magnésio e potássio das folhas das árvores e do solo, destituindo-as desses nutrientes vitais e causando a sua morte.
Então, pessoal, e esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui.